Bom, então nós vamos falar em transdução de sinais, né? Faz parte da fisiopatologia 3, por isso que eu falei para vocês que a gente aborda na farma e abordava também na fisiopatologia. O importante da transição de sinal é você bater o olho no segundo mensageiro, no tipo de receptor, identificar o tipo de receptor, tá bem? Então, por isso que eles são classificados em 4 tipos de receptores. Então, você observar lá, ó, permitiu a entrada de íons. Vamos dar o exemplo dos benzodiazepínicos. Né? Permite um maior influxo de cloro. Cloro é um íon, né? Tá lá, negativo. Então, é um receptor ionotrópico. Receptor metabotrópico. A maioria, grande parte dos receptores, né, dos fármacos atuam nos receptores metabotrópicos. Ou seja, está acoplado à proteína G. Essa proteína G é uma proteína G excitatória ou inibitória. Tá bem? Mas sempre no metabotrópico vai ter um segundo mensageiro. O segundo mensageiro vai ser o AMP ciclo, o GMP ciclo, IP3, diacilglicerol, certo? E aí eu já identifico, ó, liberou cálcio intracelular. Se liberou cálcio intracelular, onde você estiver lendo, você vai pensar sempre em quê? IP3, né? Ou se não tiver algum canalzinho de membrana, né? Um canal de membrana, voltagem dependente, ele vai ser sempre o quê? Do retículo endoplasmático, cálcio intracelular, é IP3. Quando você for falar em insulina e for falar em fatores de crescimento e citocinas, você vai estar sempre se reportando a um receptor do tipo 3, um receptor tirosina quinase. É o que eu tenho uma cascata de enzima. Uma enzima, ele tem a capacidade de se autofosforilar e uma enzima vai ativando a outra. Então, aí o pessoal utiliza muito fator de crescimento, principalmente na estética, é receptor tipo 3. Está falando com transcrição, né? Transcrição gênica. E quando você falar em hormônio, você vai estar falando receptor tipo 4. Vai estar falando receptor nucleofílico, lá dentro do núcleo, por isso demora algum tempo para estar desenvolvendo. Tá bom? Bom, então a resposta à transição de sinal, na verdade, é isso, né? E você tem aí os exemplos de ligantes. Então vai ser a resposta, né? Do receptor até a resposta celular. Tá bem? Onde que está o receptor? Então, esse processo, né, de ativação do receptor até a resposta celular, nós chamamos então isso aqui de transdução de sinal. Tá bem? Eu tenho um receptor, esse receptor ele tem um domínio extracelular. Para que ele tem esse domínio extracelular, extramembrana, vamos dizer assim? Para que a molécula do ligante possa interagir com ele. Tá bom? E aí ele tem um sítio de ligação, o ligante, receptor. E ele tem um domínio intracelular. E esse domínio intracelular, às vezes, tem atividade enzimática, às vezes permite a passagem de íons. Certo? Uma vez ativado o receptor, nós vamos ter a resposta. A isso nós chamamos, então, de transdução de sinal. A transdução de sinal pode ocorrer via segundo mensageiro e desenvolver o efeito celular. Pode ocorrer via contração do citoesqueleto e pode ocorrer via o quê? Ativação gênica, né? De fatores de transcrição. Então, via segundo mensageiro. Contração do citoesqueleto. Quando falo contração do citoesqueleto, eu já tenho que lembrar assim, ó. IP3, cálcio, aí sim, contração do citoesqueleto. E aqui a transcrição gênica. Tá bem? Transcrição gênica. Tudo bem? Bom, e aí então, eles classificam os receptores em receptores do tipo 1, receptores do tipo 2, receptores do tipo 3 e receptores do tipo 4. Ou você também pode chamar de receptores ionotrópicos
pode ser chamado de receptores metabotrópicos, pode ser chamado de receptores tirosina quinase, colocar ase de enzima, e o receptor nucleofílico, o núcleo, tá bem? Todos eles vão ter essa porção, né? Exceto o tipo 4, marca aqui, ó, tipo 4, ele está onde? Algumas literaturas falam que ele está disperso no citoplasma, outros falam que estão no núcleo, então vamos colocar no núcleo. Exceto o tipo 4, todos eles têm essa mesma estrutura, um domínio, né, extracelular, um domínio para o reconhecimento do ligante e um domínio intracelular, tá bem? Todos, ok, exceto o 4, tá bem? Exceto o 4. Então eles podem ser operados, então. Domínio intracelular ou extra? Sim, Maria Tereza. Todos eles têm um domínio extracelular, ok? Ou seja, a membrana, ó, membrana extracelular, para que o ligante possa o quê? Se ligar. Tudo bem? Ou ele fica transmembrana assim, ó. Então, vamos desenhar para você aqui, fica mais fácil. Então, você tem um fosfolipídio de membrana, ok? E você tem um receptor. Tá bom? Então, o receptor ele tem uma porção intracelular e abre aspas, assim, né? Uma porção extracelular, que seria o domínio de ligação. Extracelular. Para que isso aqui? Para o ligante. E aqui, a atividade dele. Tudo bem? Tá aqui, ó. Um domínio extracelular e um domínio o quê? Intracelular. Certo? Olha lá. Sítio de ligação ao ligante e o domínio extra. Sítio de ligação, domínio extra. Sítio de ligação e domínio intra. Certo? Então, os receptores eles podem ser operados por íons, por proteína G, por enzimas ou diretamente no núcleo. Então, receptores do tipo 1, ionotrópico, receptores do tipo 2, metabotrópicos, receptores do tipo 3, ionotrópicos e receptores do tipo 4, receptores ligados, né? Receptores DNA ligados. A maioria, não só de fármacos, mas de substâncias endógenas, né, mediadores endógenos, eles vão se ligar nesses receptores, exceto assim, aqueles que inibem enzimas ou transportadores. Mas os alvos farmacológicos é isso aqui. É só lembrar o que é alvo farmacológico. Alvo farmacológico é receptor, 2, enzima, 3, transportadores. Certo? Então tá lá, receptor tipo 1, né? Eles são todos, onde eles estão localizados? Ó, membrana, tipo 2 membrana, tipo 3 membrana, e aqui o tipo 4 onde? No núcleo, né? Ele não tem aquela porção extra, domínio extra, né, para o ligante. Ele está onde? Intracelular. Ok? Tudo bem? Então, receptor tipo 1 são canais iônicos. Receptor tipo 2, proteína G. E proteína G você já sabe que vai ter sempre o quê? Um segundo mensageiro. Ele que vai depois dar a resposta, desenvolver a resposta. Certo? E eu vou ter sempre atividade o quê? Eu vou ter sempre ativação de uma enzima. Ou seja, uma enzima. Ou seja, receptores acoplados à proteína G, sempre eu vou ter ativação de uma enzima, vou gerar segundo mensageiros, para depois ter a resposta. Ok? Receptores tipo 3, é quinase. É uma enzima, vai ativando uma outra enzima, que vai ativando uma outra enzima, até chegar o quê? No núcleo e ativar. São os fatores de crescimento.
E o nuclear são os esteroides, são os hormônios que vão estar atuando. Tá certo? Então tá lá, ó. Ionotrópico permite a entrada de íons. Então essa aqui a resposta é rápida. Tá bem? É em milésimo de segundo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. A musculatura esquelética. Para você andar, para você correr, você precisa de uma resposta rápida. Então, você precisa do quê? De um receptor ionotrópico. Se nós observarmos, por exemplo, também o sistema nervoso central, a ligação dos neurotransmissores, eles são todos o quê? A maioria são ionotrópicos, né? Para você ter essa resposta rápida também. Ok? Alguns ainda, a maioria é metamotrópico, mas tudo bem. Vamos lá. Receptores o quê? Tipo 2, então aqui é tipo 1. Receptores do tipo 2. Receptores tipo 2 são receptores que têm o quê? Acoplado a uma proteína G, que tem ação enzimática. Ela tem uma ação enzimática. São chamados receptores metabotrópicos. Eles podem gerar segundo mensageiros ou ativar íons. Também pode ativar a proteína G, abrir um canal iônico? Pode. Pode acontecer também. Uma proteína G, né? Então, receptor acoplado à proteína G, ativar essa proteína G abrir um canal iônico. Pode. Mas a maioria parte que a gente estuda é isso aqui, ó. A proteína G já ativa uma enzima e essa enzima pega um substrato e transforma ele o quê? Em um segundo mensageiro. Ok? Esse segundo mensageiro, normalmente, ele vai promover liberação de cálcio, vai ativar, às vezes, uma proteína quinase, e aí eu vou ter o quê? A resposta celular, ou o efeito celular. Ó, aqui é milésimo de segundo, aqui é alguns segundos. Tá bom? Lembrando, a proteína G pode ser uma proteína G excitatória, ou seja, estimular, ou pode ser uma proteína G inibitória. Então, você vai sempre pegar assim, ó, proteína G, você vai ver assim, ó, um GI inibitório. Às vezes um GS start, né? Excitatório, startando a resposta. Certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos, ó. Receptor nicotínico, onde está presente musculatura esquelética, rápido, a resposta rápida. Receptor muscarínico presente aonde? Receptor muscarínico presente na musculatura lisa, trato gastrointestinal. Tá bem? Então, aí você tem essa resposta aí. Ok? Depois você tem o quê? Receptores acoplados, ele tem a capacidade de se autofosforilar. Autofosforilação. Ele tem dímeros, que aí leva a uma enzima, ativando uma outra enzima, que ativa uma outra enzima, até chegar ao quê? Também determinadas proteínas quinases, e aí tem um efeito celular. Tá bom? Isso aqui já demora uma questão de minutos, já demora um pouquinho mais. E os receptores do tipo 4. Então, tipo 1, 2, tipo 3 e o receptor tipo 4. Receptor tipo 4 está onde? Está no núcleo. Está falando com o gene. Ativa determinados genes, tem que ocorrer síntese, transcrição, tradução, síntese proteica para produzir o efeito celular. Então, por isso demora horas. Ok? O receptor tipo 3, vamos dar um exemplo aqui, ó. Insulina, citocinas, ou seja, as interleucinas, e o que? Fatores de crescimento. Então você tem que ter em mente, ó, falou em fator de crescimento é receptor tipo 3. Falou em citocina, receptor tipo 3. Tá bem? Bateu o olho, você já sabe. Receptor tipo 4, estou falando dos hormônios. Tá bem?
tanto masculino como feminino, como os glicocorticoides, né, atuam dessa forma aí. E aqui mostrando, né, olha lá. Canal iônico, ligou, entrou, ok? Proteína G, acoplado a uma proteína G. Então, um receptor acoplado a uma proteína G. Depois nós vamos ver que essa proteína G tem 3 porções alfa, beta e gama. A porção alfa dela é que tem a capacidade de ativar a enzima. Ok? Então, a porção alfa dela é que tem a capacidade de estar ativando a enzima. Uma vez ativada a enzima, ela pega o substrato, no caso aqui o ATP, e o transforma no segundo mensageiro, AMP cíclico. Aqui é o segundo mensageiro. E o segundo mensageiro ativa uma determinada proteína quinase, ou libera cálcio, né? Ou você tem IP3, e aí eu tenho depois o quê? A resposta. Ok? Então aqui está mostrando via direto ou, né, olha lá, proteína acoplada à proteína G, a porção dela, a alfa, ativa uma outra enzima. No caso aqui, a fosfolipase C. E aí eu tenho o quê? Diacilglicerol e IP3. Toda vez que você tiver IP3, aí eu tenho segundo mensageiro. Isso aqui são chamados de segundo mensageiro. Diacilglicerol, toda vez ele vai ativar uma proteína quinase. E eu vou ter a resposta. Tá bem? E o IP3, toda vez que você tiver IP3, você vai ter cálcio. E aí você vai ter a resposta. Aumenta a concentração de cálcio. Ou liberando alguma coisa, a contração do citoesqueleto, né, da célula, ele libera alguma coisa que já está pronta, no caso mastócito, libera a histamina. No caso músculo liso, contração, actina, miosina, leva a contração. Miosina quinase cadeia leve ativada e aí leva a contração. Tudo bem? Então esse é o receptor, tá? Receptor metabotrópico. Receptor metabotrópico. Professor, agora só lembrando, ó, lembra? O diacilglicerol, quando sofre a ação das lipases, dá origem ao quê? Ao ácido araquidônico. Só lembrando, né? Só para gravar isso, né? Dá origem ao ácido araquidônico. Ok? Bom, e aí eu tenho receptor do tipo 3, tá? Receptor do tipo 3. Receptor do tipo 3, eles são dímeros, né? Quando eles se unem, em função do ligante, no caso do fator de crescimento, eles se unem. Formam dímeros, né? Dois. Uma vez formar dois, ele tem a capacidade de se autofosforilar. Autofosforilar significa, tá lá o fósforo, ó. Uma vez ele se autofosforilando, aí ele passa a ter atividade enzimática. Aí ativa uma determinada enzima, que ativa uma outra determinada enzima, e até o quê? Até interferir com a transcrição. Ok? A transcrição. E aí depois eu tenho o receptor tipo 4. Receptor tipo 4, onde está? Está no núcleo lá intracelular. Está interferindo. Pode estimular genes ou suprimir genes. Por exemplo, os glicocorticoides. Eles atuam, suprime o gene da COX-2. Significa o quê? Diminui a expressão e a produção da enzima COX-2. Diminui o quadro inflamatório. Estimula o gene da lipocortina. A lipocortina depois vai lá e inibe a fosfolipase A2. Então é assim que funciona. Então ele pode inibir uns genes e estimular outros. Tá bem? Mas tanto o receptor tipo 4 como o receptor tipo 3 está falando em transcrição. Um é diretamente, vai lá diretamente no receptor nucleofílico, está lá no núcleo. O outro tem que ativar uma enzima, que ativa outra enzima, até chegar no núcleo. Tá bem? Tá lá, receptor tipo 1 é um receptor o quê? Ionotrópico, né? Ou seja, tropismo por íons. Então, permite a passagem do quê? De íons, ok? Uma vez eu tenho o ligante, altera a conformação do receptor e permite a passagem de íons. Tá bem? Então, ele está inativo,
Uma vez eu tenho fechadinho, uma vez eu tenho a ligação do ligante, altera a conformação, aí permite a passagem de íons. Tá bom? Todo receptor ionotrópico ele tem a porção alfa, beta e gama. Tá bem? Tem a porção alfa, beta e gama. E ele tem um poro, que normalmente ele está fechadinho. Aí quando o ligante se liga ou na porção alfa, ou na porção beta, ou na porção gama, o que acontece? Altera a conformação, aí ele se abre, e aí permite a passagem de íons. Tá bem? Então tem a porção alfa, beta e gama. Então normalmente tá alfa, beta e gama. Normalmente Os ele está receptores fechado. GABAérgicos Isso, são desses, né? isso. Ah, é a mesma historinha que nós viu lá em farmacologia. Isso. Agora que eu lembrei. Só que aqui eu vou dar um enfoque em quê? Nos mediadores, por exemplo. Nós falamos de mediadores lipídicos, entendeu, Vinícius? E eu falei, ó, prostaglandina e leucotriena são todos o quê? Receptores metabotrópicos. Que não são? São receptores acoplados à proteína G. Então tudo começa aqui. Você entendeu aqui? Você bateu o olho no livro, você já viu lá. É IP3, você já sabe, é cálcio. É um receptor metabotrópico. Você está falando em íons, é ionotrópico. Você está falando em citocinas, você já sabe que está falando com transcrição. Então, uma vez se ligou na porção alfa, beta ou gama, altera a conformação, abre. Aí o que acontece? Permite a passagem do íon. Então, está fechadinho, então a porção alfa. Todos eles vão ter o mesmo efeito? E o gama, isso. Ligou na porçãozinha alfa ou na beta ou na gama, abre, altera a conformação, permite a passagem de íons. Tá bem? Se me perguntar? E todos os receptores sempre vão ter o mesmo efeito, só muda o ligante. Mas, por exemplo, o receptor da proteína G sempre vai ter a mesma cascata de eventos. Sim. É claro que dependendo da célula, dependendo do ligante, vai mudar o quê? O segundo mensageiro, tá? No metabotrópico. Beleza? No ionotrópico, muda o íon. Você tem canalzinho de cálcio, canalzinho de sódio, canalzinho de cloro. Tá certo? Lá, ó. Ligou, alterou a conformação, permitiu a passagem de íons. Tá bem? Então tá lá, ó. Tá fechado. Porção alfa, beta e gama. Ligou, alterou, entrou o íon. Tá bem? Altera o íon. Então aqui, Maria Tereza, então tá a membrana, tá? Ó, membrana do receptor ionotrópico. Domínio de ligação extracelular. Domínio de ligação intracelular, no caso, né? Ligou, alterou a conformação, íon entra. Tá certo? Aí você me perguntou, Vinícius, quais são os ligantes? Olha aqui, ó. Ligantes: acetilcolina, serotonina, GABA, histamina, glutamato. Tá bem? Nesse caso aqui, permite o influxo do quê? De cloro. Tá certo? Cloro. E assim vai. E os locais onde eles atuam. Tá bem? Mas de maneira geral, a estrutura é a mesma. Porção alfa, beta e gama permite a passagem de íons. Ponto. Vai mudar o quê? O receptor, por exemplo, aqui, receptor H1, H2, H3, certo? E assim sucessivamente. Serotonina, você tem 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, e aí, transição. Tudo bem, então? Então tá lá, angiotensina no receptor AT2, GABA no GABA-A, acetilcolina no receptor nicotínico, que tem receptor muscarínico, né? Mas receptor muscarínico é metabotrópico, aqui eu estou mostrando só o exemplo do nicotínico, né? Do receptor ionotrópico, então é nicotínico. Glicina no receptor, serotonina 5-HT3, glutamato, NMDA, e assim sucessivamente. Então permite às vezes a passagem cálcio, potássio, sódio, cloro, tá bem? Aí eu tenho exemplo, ó, musculatura esquelética, os anestésicos, um fármaco, por exemplo, bloqueia canal de sódio, promove anestesia periférica, tá lá, os anestésicos.
bloqueia o canal de sódio. Benzodiazepínico, promove um fluxo de cloro, hiperpolariza, né? E aí vai. Diurético poupador de potássio, da mesma forma. Interfere com íons. Não deixa reabsorver o íon sódio. Bloqueia o canalzinho de sódio. Tá bem? E assim sucessivamente. Certo? Moçada, só um minutinho que eu tenho que atender um telefone aqui rapidinho, tá? Então, receptor tipo 2. É um receptor o quê? Um receptor metabotrópico. Tá bem? Ele tem afinidade por uma proteína G, que tem ação enzimática também. Ok? Bom, então tá lá. Lembra que ela tem porção alfa, beta e gama, né? Porção alfa, beta e gama. Muito bem. Normalmente o quê? Ela ativa uma enzima, uma porção alfa, uma vez o ligante, se ligou o receptor metabotrópico, está acoplado a uma proteína G. Proteína G tem porção alfa, beta e gama. A porção alfa dela vai ativar uma outra enzima que tem um substrato que transforma em segundo mensageiros. Que segundo mensageiro? Aí nós vamos ver depois. Segundo mensageiro vão promover o quê? A liberação de cálcio, por exemplo, IP3. Ativação de fosproteína, por exemplo, de acilglicerol, proteínas quinase. E outros efeitos. Ok? São sempre o quê? Acoplados à proteína G. Por exemplo, aqui, AMP cíclico, né? MP cíclico, GMP cíclico, assim sucessivamente. Ou seja, um receptor metabotrópico. Ou, né, menos comum, mas acontece às vezes, o ligante se liga a um determinado receptor, está acoplado à proteína G, ou seja, metabotrópico, e aí a porção alfa abre um canalzinho, um íon, né, um canal de íon. Tá bem? E aí permite a entrada de íon. Demora algum tiquinho. Demora o quê? Segundos para ter a resposta celular. Eu tenho que gerar o quê? Segundo mensageiro. Tá bem? Tem que gerar o segundo mensageiro. Beleza? Tudo bem. Está aqui mostrando a proteína G. Ela tem a porção alfa, a porção beta, a porção gama. Sendo que a porção alfa é que ativa a outra enzima. Certo? Então tá lá, ó. Alfa, beta e gama. Da mesma forma, ela tem um domínio extracelular e o domínio intracelular. A maioria das estruturas dos receptores, né? Vamos lá o funcionamento, então. Então, o que acontece? Então, eu tenho o ligante, se liga, então, no receptor, que está acoplado o quê? Uma proteína G. Aqui é a proteína G. Ela tem porção alfa, beta e gama. Certo? A porção alfa, que tem a atividade o quê? Enzimática, que tem a capacidade de ativar a enzima. Uma outra enzima. Certo? Aqui está dando o exemplo da adenilato ciclase, ou adenil ciclase. Então, como ocorre esse processo, então? Então, uma vez o ligante se ligou, ativou a porção alfa, olha lá, ela sofre processo, né, fosforilação, ativa determinada enzima. Então, enzima, ativou lá a adenilato ciclase. Ok? Uma vez ativada a enzima, o que essa enzima vai fazer? Essa enzima vai pegar um determinado substrato e transforma no segundo mensageiro. Ok? Segundo mensageiro vai promover o aumento da concentração de cálcio intracelular ou vai ativar uma determinada proteína quinase
E aí eu vou ter o quê? A resposta celular. Tudo bem? Terminou o processo, o que que acontece? A porção alfa novamente acopla na porção gama e beta, restabelecendo novamente para uma próxima ligação. Entenderam isso? Ok? Bem, a mesma coisa aqui, ó. Ligante, no caso aqui, um exemplo, né? A epinefrina. Olha lá. Ligou, o que que acontece? Ao receptor metabotrópico, está acoplado quem? Aqui a proteína G. A proteína G tem porção alfa, porção beta e a porção gama. Ocorre um processo de fosforilação. O que que acrescenta? Ó, fosforilação, acrescenta o fósforo. Então, a porção receptor, aqui o proteína G, a porção alfa, uma vez ativado o receptor, a porção alfa vai lá e faz o quê? Ativa uma enzima. Ok? Vou chamar de E aqui, ó. Vamos por parte. A enzima ativada, o que que ela vai fazer? Ela vai pegar um substrato e vai transformar no segundo mensageiro. E aí o segundo mensageiro vai desencadear o quê? A resposta celular. Ok? Ativou, a enzima fez isso. Bom, o que que acontece com a porção alfa? Ela novamente, a porção alfa, ela retorna o quê? Retorna a estrutura original para a próxima ligação. Tá bem? Bom, então eu já entendi. Receptores acoplados à proteína G. A porção alfa dela, que é a porção enzimática. Ela vai ativar determinados o quê? Ativar enzimas alvos. Quais são as enzimas alvos? Você já pode saber, isso aqui você já pode trabalhar, ó. Fosfolipase A2, fosfolipase C, adenilato ciclase, guanilato ciclase, ó. ASE. Certo? Então, bom, se eu já sei, vamos começar aqui, ó. Fosfolipase A2, nós já sabemos. O que ela vai fazer? Vai pegar lá o fosfolipídio de membrana. Vai pegar lá o ácido linolênico e transformar ele em ácido araquidônico. Aí o ácido araquidônico vai sofrer a ação da COX e da LOX, dando origem ao quê? Aos eicosanoides, prostaglandinas e os leucotrienos. Tá bem? Fosfolipase C. Que enzima é ativada? Quem? A fosfolipase. O que ela vai pegar? Ela vai pegar o fosfolipídio, lembra lá? Nós estudamos isso aqui. Só que não vai ser direto. Né? Não vai ser direto. Vai transformar ele em trifosfato, 3-fósforo no inositol, trifosfato no inositol, diacilglicerol. Isso aqui são o quê? Todos são segundo mensageiros. O que o IP3 vai fazer? Toda vez que você vê IP3, ele vai aumentar a concentração de cálcio, o quê? Intracelular. IP3, cálcio, P3, cálcio, P3, cálcio, P3, cálcio. Toda vez que fez diacilglicerol, ele vai ativar quem? Proteína quinase C. C de quem? De fosfolipase C. Certo? E aí eu tenho o quê? Aí eu vou ter a resposta celular. Certo? Vou ter, ou seja, a resposta. O que é a resposta? Proteína quinase pode abrir um canal iônico, pode ativar proteínas contráteis. Cálcio, proteínas contráteis. Bom, só lembrando, o diacilglicerol tem a molécula dele inserida o quê? Do ácido araquidônico. Então, as lipases, né? Pode pegar o diacilglicerol e transformar em ácido araquidônico. Por isso está essa setinha aqui. Nós já estudamos na primeira fase, né, da aula, primeira parte da aula. Proteína G, porção alfa, pode ativar quem? Uma outra enzima, chamada o quê?
adenil ciclase ou adenilato ciclase, tanto faz. Ela vai pegar quem? O ATP, que é o substrato, e transformar em AMP cíclico. E toda vez que você observar AMP cíclico, vai ativar uma proteína quinase. Que proteína quinase? A de adenilato ciclase. Tá bem? De adenilato ciclase. A de AMP cíclico de adenilato ciclase. Ó. A de AMP cíclico de adenilato ciclase. Pode ativar uma outra enzima chamada quem? Guanilato ciclase. Vai pegar o seu substrato, GTP, guanosina trifosfato, e transformar ela em guanosina monofosfato. Guanosina monofosfato é o segundo mensageiro. E vai ativar sempre o quê? Uma proteína quinase. Que proteína quinase que é? Proteína quinase de G. G de quem? De GMP cíclico. G de quem? De guanilato ciclase. E aí, o efeito. Qual que é o efeito, né? O efeito celular. Ativação de enzima, transportadores, e aí assim sucessivamente. Entenderam isso aqui, moçada? Então, essas são as principais enzimas. Grava ela. Tá bem? E os seus respectivos substratos. Entendido? Bem, vamos dar um exemplo aqui, ó. Agonista beta-adrenérgico. Salbutamol, não é isso? Salbutamol. Ele vai se ligar o quê? A um receptor beta que está acoplado a uma proteína G. A porção alfa ativa quem? Adenilato ciclase, que pega o seu substrato ATP e transforma em AMP cíclico. Uma vez transformado em AMP cíclico, ativa quem? Proteína quinase A. De quem? De AMP, de adenilato ciclase. E esta proteína quinase tem uma ação inibitória. Ela o quê? Inibe a miosina quinase cadeia leve. Não interage a actina com a miosina. Então tem o quê? O relaxamento. Ou nós podemos chamar de broncodilatação. Relaxamento do músculo isobrônquico resulta no quê? Nós chamamos de broncodilatação. Vamos pensar ao contrário agora. Vamos pensar na acetilcolina. A acetilcolina se liga no receptor muscarínico, não nicotínico. Está acoplado quem? A uma proteína G. A porção alfa ativa que enzima? Fosfolipase C. O que a fosfolipase C faz? Retira do fosfolipídio membrana quem? O fosfolipídio. Certo? Ácido linolênico, né? E o transforma em 2 segundos mensageiros. Diacilglicerol e IP3. IP3 vai estar sempre liberando cálcio do retículo endoplasmático. Eu vou ter sempre um aumento, quando falar em IP3, um aumento de liberação e aumento da concentração de cálcio intracelular. Cálcio com modulina, ativa quem? Miosina quinase cadeia leve, expõe o sítio da miosina para actina, então você tem contração. Por isso que utilizamos quem? Os antimuscarínicos, eles vão antagonizar o efeito da acetilcolina, competindo com ela, não deixando ela se ligar, e então você promove relaxamento. Professor, e aquele diacilglicerol? Aquele diacilglicerol, lembra que eu falei, sempre vai ativar quem? Proteína quinase. Que proteína quinase? Proteína quinase C. De quem? De fosfolipase C. E aí eu vou ter depois o quê? A resposta celular. Entenderam? Isso aqui é um exemplo de transdução de sinal. Então, por isso que é importante você entender os tipos de receptores, ok? Tá lá, ó. Aqui nós já falamos, né? Ligante, receptor, proteína G. Porção alfa, ativa quem? Fosfolipase. Fosfolipase faz o quê? Retira o fosfolipídio, ácido linolênico, fosfolipídio. E o transforma em quem? Em ácido aractônico. Fosfolipase é 2. E aí depois, sobre a ação da COX e da LOX, dá origem ao quê? As prostaglandinas e os leucotrienos. Então, nada vem do além do aquém, moçada. Tá bom? Vamos falar. Ácido aractônico.
Indiretamente, quem que é indiretamente? Ó, ligante, receptor, proteína G. Aqui saiu, né? Proteína G. Porção alfa, ativa quem? Fosforila, né? Ativa fosfolipase C, que retira o quê? O fosfatidil-inositol, ou 2-fosfato-inositol trifosfato. 2-fosfato-inositol trifosfato, né? E aí, dá origem ao quê? Ao IP3. Toda vez que você tiver IP3, vai liberar cálcio da onde? Do retículo endoplasmático. Aumenta a concentração de cálcio intracelular. Que vai resultar o quê? Contração do citoesqueleto da célula, liberação de alguma coisa. Ou seja, resposta celular. E aí, o outro segundo mensageiro é o quem? Diacilglicerol, que normalmente vai ativar quem? Uma proteína quinase. Que proteína quinase? C, de fosfolipase C. E aí eu tenho a resposta celular. Então aqui, resposta direta, né? Ácido araquidônico. E aqui uma resposta indireta. Qual é o segundo mensageiro? 2, gera 2 segundos mensageiros. Vamos dar o exemplo aqui de proteínas excitatórias e inibitórias. Então eu tenho a histamina. Que receptor isso aqui? É o receptor H2 da histamina. Ele está acoplado a uma proteína GS, S de start, excitatória. A prostaglandina está acoplado a seu receptor, que é o receptor da prostaglandina E. Só que é uma proteína GI, então por isso está lá, inibitória. Inibitória. Então quando, né, a histamina se liga no seu receptor lá do estômago, aonde? Lá no seu estômago, as células gástricas, tá? As glândulas oxínticas, está acoplado o quê? Uma proteína G. Proteína G excitatória. Ativa quem? Adenilato ciclase. Que pega quem? O seu substrato, ATP, e o transforma em um segundo mensageiro. Que segundo mensageiro? AMP cíclico. E aí a AMP cíclico vai ativar quem? Uma proteína quinase. Que proteína quinase que é esse daqui? Do caso da AMP cíclico, proteína quinase A. E aí ativa a bombinha de prótons, joga íons H+, se complexa com o cloro, forma o quê? O HCl. Ok? Vamos do lado de lá. Também ocorre o efeito vagal, né? Quando você vê a comida, sente o odor da comida, o paladar, você libera o quê? Acetilcolina. Acetilcolina vai se ligar o quê? No receptor muscarínico. Aqui não está sendo mostrado, mas é fácil você saber. Se eu tenho cálcio, eu tenho o quê? Fosfolipase C. Então está acoplada a proteína G excitatória, ativa quem? Fosfolipase C, que retira do fosfolipídio de membrana, né? E o transforma em IP3 e DAG. IP3 libera o quê? Cálcio do retículo endoplasmático. Então está lá o cálcio armazenado, que estimula, libera cálcio. Aumenta a concentração de cálcio. Cálcio vai ativar quem? Aqui no caso uma proteína quinase. Que proteína quinase? Proteína quinase C, de fosfolipase C. Aqui era a proteína quinase A. E aí eu tenho o quê? Ativação da bombinha de prótons. Jogo em OH+, cloro. Certo? Tudo bem? E o diacilglicerol? Ele vai ativar uma outra proteína quinase para ter um outro efeito. Que a gente não sabe aqui, no caso gástrico. Vamos lá, agora vamos pensar aqui, ó, gastrina, a mesma coisa. Vamos pensar na prostaglandina, o exemplo do Cytotec. Cytotec, né? Dá o exemplo aqui, guarda isso aqui, Cytotec. Eu sei também que as prostaglandinas endógenas têm um efeito que diminui a produção de HCl. Como que diminui a produção de HCl? Então ela se liga no receptor, só que o receptor dela é um receptor o quê? Metabotrópico, mas a proteína G é uma proteína G inibitória. Então, o que ela faz? Inibe a adenilato ciclase, diminui a MP cíclico, não ativa proteína quinase, consequentemente, não ativa o que? A bomba de prótons, consequentemente, diminui HCl. Então, aqui é um exemplo de proteína G excitatória e uma proteína G inibitória. Tá bom?
Receptores alfa, aqueles medicamentos que a gente normalmente o quê? Pinga para promover vasoconstrição, né? A nafazolina, por exemplo. Nafazolina. Mas, ó, o endógeno, noradrenalina. Eu estou sempre mostrando o farmacológico e o endógeno, tá bem? Então tá lá, ó. Vamos dizer, a nafazolina é um agonista, né? Então vai se ligar. Ou adrenérgico. Vai se ligar onde? No receptor alfa-1, que está acoplado a uma proteína G. Vai ativar a fosfolipase C. Vai retirar o quê? Fosfolipídio membrana. E o transformar em IP3 e diacilglicerol. Diacilglicerol já sabe, proteína quinase C. E aí o efeito. E o IP3 libera cálcio. Cálcio com a modulina. Ativa a miosina quinase cadielética. Então você tem contração. Contração do músculo lisovascular significa vasoconstrição. Entenderam o exemplo? Isso aqui é um outro exemplo. Então tá lá, ó. São as enzimas que são moduladas via proteína G. Então você tem adenilate ciclase, fosfolipase, né? Então adenilate ciclase, substrato, ATP, vai dar origem a AMP cíclico. Fosfolipase, qual que é o substrato? Fosfolipídio, ou ácido linolênico, vai dar origem ao quê? IP3 e DAG. Fosfolipase A2, qual que é o substrato? Fosfolipídio, vai dar origem ao quê? Ao ácido araquidônico. Guanilato ciclase, qual que é o substrato? GTP, vai dar origem ao quê? GMP cíclico. Lembrando também que a proteína G pode ativar diretamente o quê? Alguns canais iônicos, né? Também. Aí é cálcio, potássio, sódio. Beleza? Então, lembrando, ó, proteína GS, né? Seria start, é excitatória. E proteína GI é inibitória. Tá bem? Inibe. Tá certo? Então, só lembrando que eu tenho proteína G excitatória e proteína G inibitória. Tá certo? Tranquilo. Aí, eu acabei de falar lá atrás, né? Proteína G excitatória e proteína G o quê? Inibitória. Então, excitatório, estimulador, né? E proteína G inibitória. Então, aqui você sabe que vai ativar a enzima. Aqui você sabe que vai inibir a enzima. Tá bem? Então, tá lá os ligantes, né? Porção domínio de ligação extra, domínio de ligação intra, proteína G acoplada à proteína G, e aí a porção alfa vai ativar determinadas enzimas. E aí eu tenho as proteínas deles, né? G, porção alfa excitatória, proteína. Porção alfa excitatória, a porção alfa inibitória. Isso. É a mesma coisa lá atrás, né? Tudo bem? E aí eu ativo as determinadas proteínas quinase, né? A MP5, proteína quinase A. Diacilglicerol, da fosfolipase C, proteína quinase C. Guaninato ciclado, proteína quinase G. E aí eu tenho o quê? Aí ativação de proteínas, né, transportadoras, enzimas e assim sucessivamente. Então eu tenho um processo de amplificação, tá bem? Então, ó, ligante, receptor, aí vem a proteína G, ativa determinado o quê? A enzima, que tem o quê? Segundo mensageiros, aí ocorre um processo de amplificação. Ativa determinadas proteínas quinase, e aí depois amplifica-se novamente. Tá bem? Receptor do quê? Receptor do tipo 3. São receptores que têm a capacidade de se autofosforilar, que levam uma cascata de reações enzimáticas. Que receptor isso aqui está presente aqui? São as citocinas, as interleucinas, e são o quê? Fatores de crescimento. E eu vou colocar aqui a insulina. Insulina. Tá bom? Então vai ter duas vias aqui.
nós vamos observar. Então, tá lá, o ligante, forma a dimerização, ligou, forma. Ligante, forma o quê? A dimerização, 2. 1, 2. Forma dímeros. A partir do momento que ele forma dímero, ele tem a capacidade, então, aqui de se autofosforilar. Ou seja, acrescenta lá o fósforo e aí tem a capacidade enzimática. Então, autofosforila tirosina. Muito bem. A partir daqui, aí, se autofosforila, tem duas cascatas enzimáticas, que nós chamamos de RAS, RAF e MAP quinase, e a outra chamada JAK-START. Ou seja, uma vez ele tem a capacidade de se dimerizar, formar dímeros, se autofosforilar e ter a capacidade enzimática, ativa uma outra enzima, que ativa uma outra enzima, que ativa uma outra enzima, até chegar ao quê? A transcrição. Então, nós vamos ter duas vias. Uma via chamada RAS, RAF, MAP quinase. RAS, RAF e MAP quinase. E aí a transcrição. E uma outra via chamada JAK-START e a transcrição. Então, a primeira via são os fatores de crescimento e a segunda via, citocinas. O que muda? As enzimas. Mas o princípio é o mesmo. Ligante, dimerização, autofosforilação, capacidade enzimática, que ativa uma enzima, que ativa outra enzima, que ativa outra enzima, até o quê? A transcrição. Tudo bem? Então tá lá, ó. Receptor tirosina quinase. Tirosina quinase. Tá bem? Então tem o ligante, forma dímeros, se autofosforila. Se autofosforila. Aqui é a mesma coisa. Receptor da insulina, mas depois eu volto no receptor da insulina. Então tá lá, fatores de crescimento e citocinas. Então uma é via o quê? JAK-START. A outra é o quê? MAP quinase. Tá bem? MAP quinase. Vou voltar aqui. Pessoal, entendeu isso aqui? De novo. São receptores que se forma dímeros e se autofosforilam. Tá bem? Então eu tenho o ligante. Ele se ligou. Então tá lá, um fator de crescimento se ligou, aí depois tem um outro receptorzinho, fator se ligou, formou o quê? Dímeros. 2. Dímeros. A partir do momento que ele ocorre um processo de dimerização, formando os dímeros, 2, conjuntinho 2, ele tem a capacidade de se autofosforilar. Ele acrescenta lá o fósforo, né, no receptor. E a hora que ele acrescentou o fósforo, ele passa a ter uma capacidade, ele tem uma ação o quê? Enzimática. Tá bem? Tendo essa ação enzimática, ele vai ativar uma outra enzima, chamada o quê? RAS. Ó, pega o GTP, lembra? Substrato, aí ativação. E aí ativa quem? Uma outra enzima chamada RAS. RAS-RAF. RAS-RAF ativa uma outra enzima. Então, ativa 1 RAS, 2 RAF. Depois, RAF ativa quem? Terceira enzima, MAP quinase. E aí a MAP quinase interfere com o quê? Com a transcrição. Tudo bem? Bom, depois, ligante. Só que aqui quem que é o ligante? Agora aqui é as citocinas. Lá era fator de crescimento, aqui é citocinas. Tem a capacidade de formar o quê? Dímeros. Ligou, 2. 2. A partir do momento que formou 2, ele passa a ter o quê? A capacidade de se autofosforilar. E tem a capacidade de enzimática. Ok?
Aí ativa uma enzima chamada JAK. JAK ativa quem? Start. E aí, JAK Start ativa diretamente o quê? A transcrição. Então, uma ali, posso dizer assim, que são 3 enzimas principais: RAS, RAF, MAP, quinase, transcrição. Aqui é JAK Start, transcrição. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa aqui, depois do trabalho. Receptor do tipo 4 é um receptor o quê? Vou colocar aqui, ó, nuclear. Então, risca aqui, ó. É porque tem literatura que fala que ele é citoplasmático e migra para o núcleo. Tem literatura que já vai fala que ele já está diretamente onde? No receptor nuclear. Tá bem? Então, são receptores o quê? Nucleofílicos, né? Estão no núcleo. Um exemplo, os corticoides. Certo? Então, o que que acontece, ó? Glicocorticoide, que é o ligante, se liga ao quê? Vou colocar direto aqui, ó. No núcleo, né? Tá lá o receptor nucleofílico. Bom, uma vez eu tenho o ligante, que no caso aqui é o glicocorticoide. Se ligou ao receptor nucleofílico, ele tem a capacidade de ativar alguns genes, que é o DNA, ou inibir outros. Então, por exemplo, o glicocorticoide, como que o glicocorticoide diminui o processo inflamatório? O glicocorticoide, então, ele se liga no receptor dele e inibe determinados genes. Inibe o gene, por exemplo, das citocinas. Não tem ativação celular. Inibe o gene da fosfolipase A2. Então, você diminui a produção de enzimas. No caso aqui, a fosfolipase A2. Diminui o gene da COX-2. Então, você não vai ter prostaglandina. Consequentemente, diminui o processo inflamatório. Ou ativa determinados genes, como, por exemplo, ativa o gene da lipocortina. Então, ocorre um processo de transcrição, aqui, tradução lá no ribossomo, síntese proteica, vou dar origem ao quê? A lipocortina, que é de origem proteica. Aí a lipocortina faz o quê? A lipocortina vai, inibe, é produzida, né? Liberada, e vai, inibe quem? Fosfolipase A2. Ou seja, ela é liberada, a lipocortina 1, e aí ela vai o quê? Inibe fosfolipase A2. Tá bem? Então, dessa forma, você consegue, então, diminuir o processo inflamatório. Tá bem? Então, tá lá, ó. O processo, né? Agora aqui o processo de inibição, né, da fosfolipase. Então, eu tenho o glicocorticoide, ele se liga no receptor nucleofílico, e aí o que que acontece? Inibe. Inibe quem? Inibe a síntese da fosfolipase A2, então diminui a expressão da fosfolipase A2. Ou estimula outros, por exemplo, estimula a síntese da lipocortina, e a lipocortina inibe fosfolipase A2. É assim que acontece, certo? Diminui síntese de citocina, então tá lá o gene das citocinas. Vai lá, inibe o gene das citocinas. Inibe, eu vou ter uma menor transcrição, tradução, menor síntese de citocinas. Tá bem? Mas tudo está falando aonde? Está lá no material genético. Está onde? No DNA, está no gene. Ok? O efeito imunossupressor. Então, aqui, está a apresentação de antígeno, a célula apresentadora de antígeno, apresentando lá para o linfócito. Olha, observem aqui que esse receptor é um receptor o quê? Olha lá. Receptor metabotrópico. Né? Então, aqui a célula apresentadora, APC, né? APC, ou também célula apresentadora de antígeno. E aqui está o linfócito, certo? A membrana do linfócito. Apresentou, reconheceu, aqui no caso é o ligante, o antígeno. Ativou quem? Fosfolipase C. Tira o fosfolipídio de membrana. Dá origem ao quê? Ao IP3 e o diacilglicerol. Isso aqui são o quê? Segundo mensageiro. Tudo bem? IP3 libera cálcio da onde? Do retículo endoplasmático. Cálcio, calmodulina ativa quem? Ocorre um processo de desfosforilação.
E ativa o quê? O fator de ativação nuclear. 1. Para mim ativar a citocina L2, eu preciso do fator ativador nuclear e da AP1. Senão eu não consigo. São 2 ativadores. Muito bem. Da onde que vem o outro? Ó, proteína quinase C, ocorre um processo de fosforilação. E aí eu tenho FOS-JUN, ativa os pró-congênitos, aí desenvolve o que é AP1. Aí AP1, 2. Aí eu ativo quem? Ativo o gene da IL-2. Produzido a IL-2, aí ele estimula a proliferação clonal de linfócitos. O que o corticoide faz? Ó, o corticoide, o glicocorticoide, ele é administrado e ele vai lá no gene da IL-2, interfere com a AP1, ou seja, vai lá no gene da AP1 interfere, fala, não vai produzir AP1. Se não tem AP1, não tem ativação do quê? Do gene da IL-2. Então não tem, acabou. Certo? Aí é o efeito imunossupressor dele. Bom, então, de maneira geral, os mediadores têm ação parácrina, têm ação autócrina, e aí os ligantes produzidos e inibidos, né, eu tenho esse processo aí. Né, de maneira geral, eu vou diminuir as ações parácrinas, as ações autócrinas e assim sucessivamente. Ok? Pessoal, alguma dúvida?